Paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria de agradecer aos meus pastores por mais essa oportunidade. Obrigada por confiar. Obrigada aos irmãos. Obrigada aos copastores, os presbíteros, diáconos aqui representados. Muito obrigada pela confiança. Igreja, gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre família. E nós vamos começar lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Parece que a hora da palavra, quando a gente está aí sentado, demora tanto. Mas quando é a gente, parece que voa. Quando você pisca, a gente já está aqui em cima. Glória a Deus! Amém? Vamos começar a partir do versículo 5, do versículo 11. Dos versículos 11 até o 17. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Podeis aceitar, meus irmãos. Nós sabemos que Deus nos colocou em uma igreja cujo nome é de Paris, Ministério da Família. Então, nossos pastores priorizam a família. Consequentemente, quem Deus traz para essa instituição, para esse ministério, também zela pela família. E desculpa, gente, eu ficar andando porque eu fico um pouquinho nervosa, tá bom? Daqui a pouco. E a família foi a instituição que Deus criou. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. E Deus criou a mulher a partir da costela do homem, para que eles andassem juntos. Deus deu autoridade ao homem como cabeça do lar. Mas o homem não pode tomar dessa autoridade e ser abusivo com a mulher, porque nós bem sabemos que a mulher é auxiliadora do homem. Então os dois, eles têm que andar juntinhos ali. Então se eu estou aqui, meu esposo tem que estar do meu lado. E nós juntos, com a instrução de Deus, nós vamos caminhar para aquilo que Deus nos designou. Quando nós casamos, nós formamos uma família. Depois de algum tempo, Deus nos presenteia com a nossa herança, que são os nossos filhos. Mas antes disso, quando a gente forma a família, o homem e a mulher se casando, se unindo no matrimônio perante Deus, criando o elo de três dobras, o homem, a mulher e Deus, cujo esse elo não pode se quebrar nunca, porque nós nos casamos até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então é um laço de três dobras, é um elo de três. O homem, a mulher e Deus. E quando nós assumimos perante Deus esse compromisso do casamento, então ele é até o final. Até que a mulher morra, até que o homem morra. Nada, de acordo com a palavra de Deus, né, pode pedir que esse laço venha a ser quebrado. Depois, Paulo nos adverte pela traição, mas isso é um assunto mais complexo. Mas, quando
nós nos casamos, nós chegamos ao lar com bagagens. O homem traz a bagagem da criação dele e a mulher traz a bagagem da criação dela. E muitas vezes essa bagagem se choca. Muitas das vezes não, em todas as vezes. Essas bagagens, elas se chocam. E aí, a gente pode se deparar, muitas das vezes, com um campo de batalha dentro do nosso lar. Mas, isso pode ser corrigido conforme o homem é honesto com a mulher no seu falar, é sábio com a mulher no seu falar, e a mulher também é sábia com o homem no seu falar, expondo a situação. Você é assim, você me fere algumas vezes quando você faz isso, desse jeito. E o homem também, você também é assim, você me fere e tal. Sendo claro, sendo sinceros um com o outro, o homem e a mulher chegam num objetivo, num lugar de paz. Porque nós nos casamos para viver em um lar que tenha paz, que tenha a presença de Deus. Quando nós não colocamos diante de Deus os nossos defeitos, as nossas dificuldades, nós não conseguimos melhorar sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a sermos melhores. E da ajuda do nosso cônjuge. Irmãos, eu sou uma mulher sanguínea. Não é fácil conviver com uma mulher sanguínea. Mas Deus colocou um homem maravilhoso na minha vida, compassivo, amoroso, paciente, bondoso, que me ajudou a ver que eu era assim, porque até então eu não via que eu era assim. Mas Ele me ajudou. Então Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. Eu falo com meu esposo que ele vai direitinho para o céu, porque conviver com uma mulher sanguínea não é fácil. Mas eu já melhorei muito, graças a Deus, porque o meu esposo me ajudou a enxergar o defeito que eu tinha em mim. E eu assumi esse defeito. E eu comecei a clamar ao Senhor para que isso fosse transformado. E Ele vem transformando, graças a Deus. Mas aqui, irmãos, nos versículos que nós lemos, nós ouvimos falar do anúncio do nascimento de João Batista. João Batista. Quem foi João Batista? O homem tremendo que preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. João Batista anunciou a chegada do Messias. João Batista foi aquele que preparou o caminho, que pregou no deserto, foi a voz que clamou no deserto, para que não somente os judeus, mas também os gentios, principalmente os judeus, viessem a se converter, a se arrepender dos seus pecados. João Batista teve um chamado muito importante, porque ele foi um homem grande, um homem importante, mas ele veio para anunciar alguém maior do que ele, que foi Jesus Cristo. Mas o chamado de João Batista não começou com João Batista. O chamado de João Batista começou com Zacarias lá atrás. Quando ele ouviu a voz do anjo, quando ele foi fazer a oferta de incenso no templo, e ele ouviu a voz do anjo, profetizando que a mulher dele ia ter um filho. Então o chamado de João Batista começou lá atrás com Zacarias. E a Bíblia fala aqui, uns versículos antes, que Zacarias, ele servia, existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os dois eram justos, os dois eram irrepreensíveis, e os dois viviam cumprindo a vontade de Deus. E esses dois pais foram escolhidos para gerar um filho que chamaria João Batista. E esse filho, João Batista, veio anunciar a vinda do Messias. Amados, talvez nós não tenhamos noção, mas talvez o meu filho, o seu filho, a sua filha, o seu filho, Charles, a sua filha,
foi escolhida por Deus com um propósito grandioso. Hoje nós estamos em uma pátria que não é nossa. Quando nós imaginaríamos viver em um lugar longe da nossa família, que não fala a nossa língua? Deus nos trouxe a uma nação diferente, com costumes diferentes do nosso. Nos permitiu estar longe da nossa família. Criar os nossos filhos nessa terra, que já tem os costumes diferentes, mas dentro do nosso lar é onde é forjado o caráter dos nossos filhos. Se nós forjarmos o caráter dos nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor, assim como Isabel e Zacarias fizeram, nós sim teremos pessoas que irão impactar essa nação futuramente, porque os nossos filhos são a geração futura. E como nós temos cuidado dos nossos filhos? Como nós temos gerado o amor por Deus no coração dos nossos filhos? Os nossos filhos, na maioria, são crianças ainda. E esses filhos, eles vivem da forma que nós vivemos. Eles vão viver da forma que nós vivemos hoje. Nós temos um exemplo de família cristã exemplar. Lendo aqui a história da família de João Batista, eles eram exemplares. 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 E criaram perfeitamente o seu filho para viver o chamado. O anjo, quando apareceu a Zacarias, ele falou da forma que João Batista teria de ser criado. Se fosse assim na nossa vida, seria muito fácil. Porque nós não nascemos sabendo ser mãe. Os homens não nascem sabendo ser pais. Mas eles se espelham. Nós nos espelhamos nas nossas mães e os meninos se espelham nos pais. E se nós tivermos a noção de quão importante é preparar essa geração para a geração vindoura, eu creio que nós faremos algumas coisas diferentes. Glória. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós também temos um exemplo aqui de uma família, de um pai, que não teve tanto êxito como o sacerdote Zacarias e a nossa irmã Isabel. E esse pai foi citado aqui domingo passado, muito bem citado pelo nosso irmão Anderson. Quem lembra? Ninguém lembra? Sacerdote Eli. O sacerdote Eli era pai de Ofni e Finéias, sacerdotes que serviam o Senhor no templo. O sacerdote Eli foi um sacerdote bom. A Bíblia, até onde eu sei, não fala que ele foi um mau sacerdote. Me corrijam, por favor. Mas criou seus filhos na casa do Senhor. Os seus filhos faziam a obra do Senhor, mas os seus filhos não conheciam o Senhor, porque ele não ensinou os seus filhos a conhecerem o Senhor. Então não adianta nós trazermos os nossos filhos à igreja todos os domingos, sacrificarmos as sextas-feiras à noite, porque nós sabemos que crianças têm que dormir cedo. Então o sacrifício que nós fazemos em trazê-los à casa do Senhor à noite, pelo menos na minha casa, eu entendo assim. Não sei se nos lares dos irmãos e irmãs entendem assim. Mas ao mesmo tempo que é um sacrifício, é um privilégio. Mas se eu não ensiná-los a amarem e a temerem ao Senhor, pode acontecer como aconteceu com Ofni e Finéias. Eu creio que não é isso que nós como pais queremos para os nossos filhos. Não é dever do pastor, não é dever da escolinha bíblica que acabou de ficar pronta, graças a Deus, a criar um caráter cristão nos nossos filhos. Não. A igreja é uma instituição que está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar a criarem esse caráter nos nossos filhos. Mas não coloque isso como dever da igreja, como dever das professoras que vão ficar na escola bíblica.
na escolinha ensinando os nossos filhos enquanto nós estamos confortavelmente sentados aqui em paz, podendo ouvir a palavra. Porque para muitos pais, a escola bíblica é graças a Deus que ele vai. Porque não quer. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Eu tenho 2 filhos hiperativos. É muito difícil você conseguir prestar atenção num culto inteiro. Na maioria das vezes a gente escuta um pouquinho da palavra aqui e um pouquinho lá. É difícil. A escola bíblica, irmãos, é uma bênção. Mas nós não podemos empurrar, jogar os nossos filhos lá, esquecer que eles existem. Eles aprendem o que a professora ensinou aos domingos ou às sextas-feiras, e durante a semana você não sentar com seu filho e perguntar o que ele aprendeu. Você nem sabe, nós nem sabemos muitas das vezes o que se passou lá. Porque nós não nos importamos suficientemente para perguntar, sentar e perguntar para ele o que ele aprendeu e o que mais você pode ajudá-lo. Aleluia. Aleluia. Amados, eu pedi autorização para o pastor para pedir para as crianças sentarem aqui na primeira fileira. Crianças, gostaria de pedir para que os pais permitissem as crianças sentarem aqui. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Aleluia. Senta, pode sentar. Não, pode sentar nos bancos, lá tem banco livre ali, ó. Ou se quiser sentar aí também, fica à vontade. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Livro de Efésios, no capítulo 6. Versículo 1. Hoje a tia vai ser a professorinha da escola, tá bom? A tia quer que vocês fiquem sentadinhos, não conversem, prestem atenção, porque a tia vai falar um pouco hoje da palavra de Deus com vocês. E sabe o que a tia vai falar? De como os filhos devem se comportar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Aleluias. Efésios no capítulo 6, do 1 ao 3 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui fala sobre obedecer e honrar. Os filhos sejam obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Nós entendemos que em qualquer lugar do mundo, os filhos, eles são ou deveriam ser obedientes aos vossos pais. É o natural. Os filhos obedecerem aos pais. Desde que nós somos crianças, nós entendemos que nós, crianças, obedecemos aos nossos pais. Quando isso não acontece, nós vemos que é um sinal da decadência da sociedade. Porque a sociedade de hoje ela não preserva a família como nós cristãos. A sociedade hoje é normal, homem casar com homem, mulher casar com mulher. É tudo normal, tudo pode, principalmente aqui, onde Deus nos colocou, que é um país laico. É um país laico, mas é um país ateu praticamente, incrédulo. Tudo é liberdade, tudo pode, tudo é liberal. Nós vemos isso, nós vemos muito mais isso aqui do que no Brasil. Pelo menos quando eu saí de lá não via tanto. Mas aqui é tudo escancarado, tudo pode. Tudo pode. Mas nós que somos cristãos, que entendemos que essa instituição do casamento foi Deus
que criou, nós temos que seguir, então, o que a palavra diz. E a palavra diz que os filhos têm que ser obedientes aos pais. Que os filhos têm que honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se vocês, filhos, honrarem os seus pais, vocês terão uma promessa para que tudo estiver bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a promessa. Então, se você honrar o seu pai e a sua mãe, honrar é mais do que obedecer. Tem muitos filhos que obedecem, mas não honram. É diferente. Agora, a Bíblia fala, honra e obedece. Obedece e honra seus pais. Honrar os pais é se colocar debaixo da autoridade deles para honrar a Deus. Quando eu fui me casar, eu pedi a mão do Faulkner para a mãe dele. E ele pediu a minha mãe para o meu pai. A minha mão. Não a minha mãe. A minha mão para o meu pai. E eles abençoaram. E eles falaram lá um montão de conselhos, nós acatamos e eles nos abençoaram. Se eles tivessem falado não, nós teríamos honrado a vontade deles. Porque os pais, eles vêm além. Não é assim? Nós, por uma graça de Deus, nós conseguimos enxergar além. Então, nós teríamos honrado aceitando a posição deles, porque na hora certa, no tempo certo, se assim fosse vontade deles, iria dar certo, mas eles nos abençoaram. Então, nós temos sim que pedir permissão aos nossos pais e saber qual vai ser a resposta deles, e obedecer, e honrar. Quando o filho honra o pai e mãe, ele abre um caminho de bênçãos na sua vida. E com certeza assim ele terá vida longa. Agora, quando o filho não obedece ao pai, ele começa a andar por caminhos tortuosos. Quando o filho não obedece, começa a ter más companhias que o levam ao cigarro, às bebidas, ao mundanismo, às coisas que não agradam a Deus. Quantas histórias, até mesmo de amigos, nós já vimos, que não obedeceram pai e mãe e morreram precocemente porque se envolveram com coisas erradas. Isso é real. Mas quando o filho é obediente, quando o filho honra, ele tem vida longa. Ele abre em sua vida as bênçãos do Senhor. Sabe? É maravilhoso, é igual quando a gente obedece. Né? Quando a gente obedece à vontade de Deus, nós somos abençoados por eles. E é assim na vida dos nossos filhos. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Aleluia, Jesus. E o dever dos pais com os filhos. Colossenses 3:21, vamos lá. O livro de Colossenses 3:21 nos diz assim: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E quando nós irritamos os nossos filhos? Nós irritamos os nossos filhos quando a gente não tem coerência com aquilo que a gente cobra dele. Por exemplo, a gente cobra do nosso filho uma coisa que a gente não faz. Não tem lógica. Nós estamos irritando os nossos filhos. Poxa, meu pai fala para mim não fazer, mas ele faz. Nós temos que ser exemplo. Quando nós vivemos uma coisa e ensina outra. Quando nós ensinamos para os nossos filhos assim, não pode mentir. É errado mentir. O pai da mentira é o diabo. Quem mente não está em Deus. Mas, na primeira oportunidade embaraçosa, muitas das vezes a gente mente.
Eles não entendem. É controverso. Nós irritamos os nossos filhos quando não tem regras claras. Por exemplo, estou dando exemplos. Não pode pôr o pé no sofá. Mas você coloca o pé no sofá. Pode ou não pode colocar o pé no sofá? Por que eu não posso? E vocês podem. Nós irritamos os nossos filhos quando não há diálogo. Há muitos pais que gritam, que são duros, implacáveis com os filhos, mas não conversam. Às vezes nós somos até abusivos com a autoridade que Deus nos deu, porque nós gritamos, não pode, eu já falei, eu já te ensinei, falei que não é desse jeito, é do outro jeito, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não. Usamos a vara da correção, porque a Bíblia fala que a vara da correção tira a loucura da criança. Mas não é em todos os momentos que nós podemos usar a vara da correção. Às vezes, só uma admoestação. Às vezes é você sentar, colocar o seu filho no colo, ou colocar ele de frente com você, olhar dentro dos olhos dele e falar, não é assim, mas é assim. Não pode isso, mas isso pode. Lá em casa nós temos a varinha da correção em cima lá da estante da sala. O Benjamin já sabe. Mas como eu falei, irmãos, eu não nasci sabendo ser mãe. Eu aprendi com o nascimento do Benjamin. Até hoje aprendo. E nós vamos morrer sem saber. Cuidar de criança é uma bênção, mas é difícil, é um trabalho árduo, é difícil, não é fácil. E aí, quando o Benjamin era pequenininho, ele ia fazer arte, a gente dava um tapa na mão dele. Não pode. Não pode. Ia pegar, não pode. Ia pegar, não pode. Porque eu aprendi assim. Então, eu fazia assim. Até que um dia o Benjamin estava dormindo, ele era pequenininho. Ele não tinha nem 2 anos. Ele dormindo, começou a bater na mão dele. E chorando. Ele não tinha 2 anos. E ele estava batendo na mãozinha dele e chorando. Aquilo criou uma marca nele. Criou algo de ruim que machucou, que feriu ele. Eu errei. E nós erramos. Nós sempre erramos. Praticamente todos os dias nós erramos na educação dos nossos filhos. Da forma que nós corrigimos os nossos filhos. Mas, senta. Conversa. Peça perdão. Olha, eu errei. Conversei, ele era pequenininho. Eu pedi perdão para ele. E eu nunca mais fiz isso. Porque aquilo criou uma cicatriz nele. E nós temos que entender quando nós estamos criando cicatrizes em nossos filhos. E pedir a graça de Deus para entendermos isso. Porque são cicatrizes que eles, se não houver perdão, eles podem levar o resto da vida. Para o resto da vida deles. Eu carrego bagagens e vira e mexe, o Espírito Santo me lembra de coisas que eu vivi na minha infância. E eu dobro meu joelho e eu oro, eu entrego aquilo ao Senhor para me libertar daquilo. Os meus pais foram muito rígidos. Eu e meu irmão sofremos demais na nossa criação. E eu carrego um pouco dessa rigidez comigo até hoje. Eu sempre falava, eu não quero ser assim com os meus filhos. Mas eu me peguei sendo assim com eles. E o Espírito Santo dia a dia vem tratando no meu coração. Para que eu possa ser uma mãe exemplar. Para que eu possa ser uma mãe auxiliadora.
nós irritamos os nossos filhos, irmãos. Quando nós não temos tempo para os nossos filhos. Nós temos tempo para muitas coisas. Mas muitas vezes nós não temos tempo para os nossos filhos. Porque a vida aqui é tão corrida, ainda mais aqui, é tão corrida. Às vezes nós não temos tempo para ficar com os nossos esposos. Nós não temos um tempo só para nós, para recarregar a bateria. E quem diria com os nossos filhos? As escolas aqui começam em outubro, setembro. E semana retrasada foi a primeira vez que o Faulkner conseguiu sentar para fazer a lição com o Benjamin. E eu falei para ele, amor, senta e faz a lição da escola com o Benjamin. Ele precisa disso. Ele precisa saber que o pai dele também está ali para auxiliá-lo. Não é só a mãe normalmente tem mais tempo com os filhos, é normal. Mas nós temos que ter a sabedoria de instruir o pai também em relação aos filhos. E ele fez, o Benjamin ficou super feliz e ele também ficou feliz, porque ele cumpriu um dever de pai. Antigamente, lá na época que nós vemos aqui de Zacarias, de Isabel, não havia escola. Quem ensinava os filhos era o pai. Ensinava a ler, a escrever e automaticamente a crença. Hoje os tempos mudaram, os filhos vão para a escola, a carga aqui é puxada, é o dia inteiro. Ainda quando chega, o Benjamin chega com um monte de trabalho para fazer da escola. Tem 6 anos, está na primeira série. É puxado, a gente tem que ter um tempo para limpar a casa, para trabalhar fora, para fazer um jantar, para fazer a lição com o filho, para estar bem disposta para o esposo. É difícil, mas nós também temos que instruir os nossos maridos em relação aos nossos filhos. Nós temos esse olhar que Deus colocou em nós de enxergarmos essas coisas. Amém? Nós, muitas das vezes, irmãos, irritamos os nossos filhos quando somos permissivos demais e rigorosos demais. Nós precisamos aprender a negociar o negociável e não negociar o inegociável. Há princípios que não se podem ser negociados. Há princípios que não se podem ser negociados. A palavra de Deus, ela não pode ser negociada. Principalmente na criação dos nossos filhos. Nós temos que seguir à risca para fazer com que nossos filhos tenham êxodo na vida e cumpram o chamado de Deus. Quando nós irritamos os nossos filhos, quando usamos palavras ásperas demais e agressões desnecessárias, nada machuca mais um ser humano do que palavras duras. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor, diz a Bíblia. Você pode ser firme sem usar palavras duras. Nós temos que ser firmes na correção dos nossos filhos, sim. Nós necessitamos disso. Mas nós temos que ter o equilíbrio de usar palavras duras, que vai ferir os nossos filhos, que vai machucar os nossos filhos. Nós, pais, precisamos cuidar da vida física e emocional dos nossos filhos. A vida física, roupa, sapato, casa, comida, escola, mas principalmente emocional. Principalmente a vida emocional dos nossos filhos. A vida emocional dos nossos filhos precisa ser supridas por nós, que somos pais. Criar os nossos filhos na disciplina e com regras claras. Seu filho obedeceu, elogie ele. Meu filho, muito bem. Seja assim sempre, todos os dias.
Não minta. Fale a pior verdade, mas não me fale a melhor mentira. Ensine o seu filho a ser verdadeiro, sendo verdadeiro. E se ele quebrar as regras, nós temos que puni-los. Nós temos que mostrar para eles que não é assim. Tem que ter a disciplina com clareza, com amor, com conversa, com admoestação, olhando no olho e, se necessário, usando a varinha da correção. E mostrar para os nossos filhos que, se eles obedecerem, eles trarão bênção para suas próprias vidas. Amém? Irmãos, tem um exemplo aqui que eu gostaria de usar, que a minha sogra sempre fala lá em casa. Ela fala assim pro Benjamin, foi ela que ensinou eu e o Faulkner. Benjamin, quem obedece, quem não obedece, quem obedece, prospera. Quem não obedece, não prospera. Nós usamos isso lá em casa. Minha sogra que ensinou a gente. Minha sogra tem nos abençoado muito nessa tarefa de ser pais. Porque, como ela já viveu mais do que nós, ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela nos ajuda muito a criar os nossos filhos. E, graças a Deus, na nossa casa, nós tentamos viver o que a Bíblia nos ensina. E ela também conta a história de um serial killer que o seu julgamento foi a morte. E o seu último pedido foi ver a mãe dele. E a mãe dele foi então à prisão visitá-lo pela última vez. E chegando lá, ele olhou para ela e começou a chorar. E aí ele falou, eu só queria o último beijo de despedida. E ela ficou com medo. Mas ela colocou o rosto para ele beijar o rosto dela. E ele mordeu e arrancou um pedaço do rosto dela. E ele olhou para ela e falou assim, a culpa é sua. Eu vou morrer, mas a culpa é sua. Porque o seu dever era ter me criado para viver nessa sociedade. E você não me criou. A responsabilidade que nós carregamos nos nossos lombos é muito grande. Sendo famílias cristãs, sendo famílias que creem em Deus, nós temos que ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor. E isso é inegociável. Nós temos que ter um tempo de oração no nosso lar com os nossos filhos. Nós temos que ter um tempo de leitura da palavra com os nossos filhos. Isso é inegociável. Meus irmãos, se nós não criarmos os nossos filhos de acordo com as leis do Senhor, lá fora vai vir muita coisa para eles. É uma janela de oportunidade que eles terão para viver as coisas desse mundo lá fora, ainda mais aqui nesse país. Nós temos que preparar uma geração forte, nós temos que preparar uma geração que ama a Deus, que teme a Deus. Isso é inegociável. Essa geração futura são os nossos filhos. Eles estão sentados aqui hoje e amanhã nós não saberemos aonde Deus irá levar os nossos filhos no dia de amanhã. Nós não sabemos se eles serão como Daniel. Nós não sabemos se eles serão como José. Nós não sabemos. Mas esses dois tinham tido famílias que forjaram o caráter cristão. E eles não negociaram, eles não negaram a Jesus. Aleluia. Independente do que eles passaram na vida, sofreram sim. Foram escravizados sim. Foram levados para longe da família, sim. Família foi morta, a família de Daniel foi morta, sim. Mas ele não esqueceu os que os pais ensinaram a ele em relação à palavra
palavra do Senhor. Aleluias! Nós temos que tatuar no coração dos nossos filhos o temor e amor por Deus, sendo exemplo. Sendo exemplo dentro do nosso lar. Me desculpe, meus irmãos, mas é muito fácil nós vermos a igreja bem vestidos e colocarmos os nossos filhos quietinhos, assentados, para ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não trabalharmos isso dia após dia no nosso lar, não forjarmos esse caráter de Cristo no coração dos nossos filhos, talvez eles podem ser como Ofni e Finéias. Mas eu acredito que não. Em nome de Jesus, eu acredito que não. Eu acredito que nós seremos pais melhores. Eu acredito que a partir de hoje, nós seremos melhores. Nós daremos mais atenção aos nossos filhos. Nós corrigiríamos sim os nossos filhos. Hoje, infelizmente, com a modernidade, muitas das vezes nós deixamos a internet, a televisão, o celular, os jogos fazerem o nosso trabalho. É fácil, é simples, né? A gente coloca eles na frente da televisão, do joguinho, do celular, do computador, e a gente tem tempo pra gente. Então, não tivessem filhos, porque a partir do momento que nós temos filhos, nós perdemos o nosso tempo livre. Mas, se Deus nos confiou essa herança, se Deus confiou a mim e a vocês, de terem filhos, que nós façamos o nosso melhor para criar os nossos filhos na presença do Senhor. Não somente virem a igreja, mas serem a igreja. Serem a igreja do futuro. Serem cheios do Espírito Santo. Talvez nós estejamos esquecendo da promessa que foi feita lá no livro do profeta Joel. Qual é essa promessa, pastor? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos velhos sonharão, os vossos filhos terão visões. Eu recebo essa promessa. Eu recebo essa promessa na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Quem recebe essa promessa? Com a permissão do pastor, eu gostaria de pedir para que os pais abraçassem os seus filhos agora. E que, se o Espírito Santo tiver tocado no teu coração, se tiver algo que você identificou que você não tem feito, ou que você já fez, e que machucou, feriu o seu filho de alguma maneira, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento. Peça perdão. Peça perdão pelo tempo que você muitas vezes foi ausente, pelo tempo que você priorizou algumas coisas que não deveriam ter priorizado. Muitas das vezes nós priorizamos até mesmo o nosso ministério e deixamos os nossos filhos de lado. O nosso ministério não é mais importante do que os nossos filhos. A nossa missão são os nossos filhos. A missão mais importante que Deus nos deixou são os nossos filhos. E se você ainda não é pai, você é filho, você é filha. E Deus te trouxe aqui essa noite para você também entender. Perdoe os seus pais por algo que eles te fizeram. Seja liberto através do perdão, em nome de Jesus. Se você tem deixado a internet criar o seu filho, não deixe mais. Seu filho é sua responsabilidade. Tire o tempo, todos os dias, para ler a Bíblia com seu filho, para orar com o seu filho, para colocar no coração do seu filho o amor e o temor pelo nosso Deus. Faça ele entender que ele é a igreja do futuro, e isso é inegociável. Amados, o livro de Malaquias diz que há um livro diante do Senhor e que todas as coisas são escritas nesse livro. E nós daremos conta dos nossos
Mas nós, cristãos, colocamos a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor. Então é o Senhor que sabe para onde vai enviá-los no dia de amanhã. Forge o caráter de Cristo nos seus filhos. Nós temos que forjar esse caráter no coração dos nossos filhos, porque eles são a geração futura. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluias. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que o meu desejo é que essa palavra não acabe aqui. O meu desejo é que esse abraço que eu estou vendo agora seja verdadeiro. Sabe? Que esse abraço seja sincero dentro dos lares também. Não podemos mais viver uma vida de fachada, onde tudo aqui dentro está bem, mas lá no lar é tudo ao contrário. Não. Tem que começar de dentro da nossa casa, de dentro para fora, até onde o Senhor quiser nos levar. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Permaneçam abraçados, nós vamos orar. Seja profeta sobre a vida do teu filho, sobre a sua família neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra, ó Pai, que veio de encontro ao nosso coração. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, as famílias aqui representadas, ó Pai. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, os filhos aqui representados. E aqueles que não estão aqui, ó Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe onde está. Senhor, oramos, ó Pai, te pedindo sabedoria, Senhor. Te pedindo que o Teu Espírito Santo nos capacite dia após dia. Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, que como Zacarias e Isabel, eles, ó Pai, eram exemplo na família, Senhor. E o filho cresceu sendo um propósito, sendo um profeta, sendo aquele que preparou o caminho e anunciou as boas novas da salvação. Que assim, Senhor, os nossos filhos venham entender também, ó Pai, que é um chamado, um propósito sobre a vida deles. Em nome de Jesus, capacita os pais capacita, Senhor, a mãe capacita, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra permaneça em nosso coração, hoje e para todos sempre. Se você recebe esta palavra, aplauda Jesus bem forte, aplauda Jesus.